Quem é você? Antes que o mundo tenha dito quem deveria ser. Quem molda seus pensamentos quando você acredita que está pensando por si mesmo? E se a realidade que você chama de vida for apenas um espelho embaçado, controlado por uma arquitetura mental invisível, uma programação silenciosa que Todd Jerhuti tentou revelar há milênios? E por isso tentaram apagar sua voz? Eles não querem que você veja, não querem que você se lembre, porque se você lembrar, tudo desmorona. Quantas escolhas você já fez acreditando que era livre? Quantas vezes você sentiu um instinto, uma sensação inexplicável de que algo estava errado, mas foi ensinado a ignorar? A mente, segundo os ensinamentos de Todd, não é apenas um campo de pensamento. É uma tecnologia divina que foi sequestrada, distorcida e condicionada a servir a forças que jamais se revelam. Eles não temem seu corpo, seu nome, sua história. Eles temem a ativação da sua consciência, porque quando ela desperta, ela não volta a dormir. Você já notou que os maiores medos são aqueles que não têm forma? Que o silêncio mais perturbador é o que sussurra dentro da sua própria cabeça? Todd Jerhuti chamava isso de a prisão que não tem paredes. A ilusão coletiva de que somos frágeis, desconectados, limitados. Mas por trás desse véu há um código, uma linguagem ancestral, esquecida por conveniência, capaz de reescrever tudo o que você entende como possível. E ela está pulsando agora, esperando que você se lembre. Mas cuidado, uma vez visto, o segredo não pode ser desvisto. O mais perigoso dos conhecimentos não é aquele que destrói o que você acredita. É aquele que revela que todas as suas crenças foram estrategicamente plantadas. E quando Todd tentou entregar isso aos homens, eles o chamaram de Deus, depois de demônio, depois de mito, tudo menos verdade. Porque se essa verdade for aceita, se a mente for compreendida como o trono da criação, então ninguém poderá mais ser controlado, e o império invisível desaba. Então, eu te pergunto, você está preparado para enxergar o que sempre esteve oculto? Ou vai continuar caminhando de olhos fechados, enquanto o maior dos segredos sussurra dentro de você? O que Todd revelou foi enterrado, codificado e distorcido por milênios. Mas hoje você tem a chance de escutar o eco original. E quando a revelação chegar, não haverá mais volta. Não avance se quiser continuar vivendo na ilusão. Mas se algo dentro de você já começou a queimar, então fique. O que vem a seguir não é uma explicação, é um portal. Você já sentiu que havia algo errado com a forma como o mundo te ensina a pensar? Como se as decisões que você acredita serem suas carregassem um eco antigo, como se outra voz, disfarçada de consciência, estivesse puxando as cordas do que você chama de vontade própria? Todd Jerhuti dizia que a mente não é o que você pensa, ela é o que pensa você. E é aí que começa o labirinto. Você vive num espelho que reflete exatamente o que foi implantado e se sente livre, mesmo quando está acorrentado às imagens que não criou. A verdade mais perigosa não está escondida em livros secretos ou manuscritos queimados. Ela está na maneira como você silencia suas próprias intuições. Você chama isso de razão. Eles chamam isso de controle. Quantas vezes você reprimiu um impulso, um sentimento, uma certeza sem prova, apenas porque o mundo ao redor disse que isso era loucura? Mas e se a loucura for justamente ignorar esse chamado interno? E se a sua sanidade tiver sido desenhada por mãos que nunca quiseram que você despertasse? Você foi ensinado a desconfiar da dúvida. Mas e se a dúvida for a primeira rachadura no muro da ilusão? Todd revelava que a mente é um espelho vivo do universo, mas esse espelho foi corrompido. Desde a infância disseram o que é certo sentir, o que é permitido desejar, o que é feio pensar. E cada vez que você acreditou, uma parte de você foi deixada para trás. Agora você se pergunta por que vive em constante desconexão. A resposta não está fora, está nos pedaços de si que você foi forçado a enterrar. Você lembra quando foi a primeira vez que fingiu não saber o que sabia? Quando engoliu um grito? Quando se calou diante de uma injustiça? Quando fingiu estar tudo bem só para ser aceito? Esse momento não foi pequeno.
foi um corte, e cortes acumulados viram cicatrizes invisíveis que moldam o seu eu. Todd dizia: o que você reprime te possui, e o que te possui te guia. Agora me diga, quem realmente está no comando? Há uma programação rodando em silêncio, noite e dia, alimentada pelo que você consome, pelas palavras que você repete sem pensar, pelos medos que você herdou como se fossem seus. Essa programação não é neutra, ela foi projetada, e o mais cruel é que ela te faz acreditar que você é ela. Mas Todd deixou avisos, códigos espalhados, mapas para a desprogramação. Só que esses caminhos são perigosos, porque para segui-los, você precisa matar o personagem que aprendeu a interpretar. A mente que você usa para tentar se libertar é a mesma que foi treinada para manter as algemas. E é por isso que tantos desistem, porque dói. Dói arrancar a máscara, dói perceber que muito do que você defende foi implantado para te impedir de lembrar. Lembrar de quê? Daquilo que não pode ser ensinado, apenas despertado. Uma lembrança que não vem da infância, mas de antes. Algo enterrado tão fundo que só o silêncio consciente é capaz de alcançar. Você já percebeu como há momentos em que tudo parece parar? Uma pausa no tempo, um olhar perdido, uma lágrima que não chega a cair. É nesses intervalos que o real se revela. Não é no barulho da mente condicionada, é no vazio entre os pensamentos. E é por isso que tudo ao seu redor foi construído para te manter distraído. Porque no silêncio você se encontra. E quem se encontra se liberta. Mas a liberdade não é um presente. É uma conquista interna que exige renascimento. E renascer exige morte. Morte da ilusão, da imagem, do orgulho. Todd sabia disso. E por isso ele não gritava. Ele codificava. Porque quem precisa ouvir, escuta. E quem escuta não volta atrás. A verdade mais perigosa não é a que fere, é a que transforma. Porque depois dela você nunca mais será o mesmo. E nem poderá fingir que é. Talvez você já esteja sentindo um incômodo que cresce, um calor que pulsa, uma vontade estranha de ir mais fundo. Não lute contra isso. Isso é você. O você antes das máscaras, antes do medo, antes da mentira. É esse você que Todd tentou resgatar. E é por isso que tentaram silenciá-lo. Porque ele não falava à sua mente, ele falava à sua origem. E a origem não pode ser controlada, ela só pode ser lembrada. Você já reparou como a vida parece repetitiva? Como se por mais que mudem os cenários, os rostos e os nomes, o enredo emocional se mantivesse o mesmo. Você ama, perde, confia, é traído, tenta, falha, sorri, mas o vazio retorna. Todd dizia que isso não é azar, é código, um padrão sutil, impresso no seu campo mental, que repete experiências até que você desperte para o que precisa ser transmutado. Mas quantos realmente querem acordar? A maioria prefere viver no ciclo, porque romper exige confrontar o próprio reflexo, e isso assusta mais do que qualquer inimigo externo. Há uma prisão mais eficiente que qualquer cela, a ideia de que você é apenas este corpo, este nome, esta personalidade condicionada. Eles te ensinaram que tudo o que você é pode ser descrito em um documento, medido por resultados ou validado por vozes externas. Mas a mente que Todd nos revelou não cabe em números. Ela é um espelho quântico, um campo de criação que responde ao que você acredita, sente e, principalmente, ao que você esconde de si mesmo. Tudo aquilo que você se recusa a olhar se torna matéria-prima do seu destino. E aqui começa o incômodo, porque para reescrever a realidade é preciso primeiro rasgar o roteiro antigo, não o que foi escrito por você, mas o que foi implantado. Todd chamava isso de o script do esquecimento, um conjunto de crenças invisíveis que você herdou como herança psíquica e que agora te impede de ver o que está à frente. Você já se perguntou por que repete os mesmos erros, mesmo quando já aprendeu? Porque o que te comanda não está no pensamento consciente, está na raiz, no inconsciente que foi manipulado antes mesmo que você pudesse dizer "eu sou". E se eu te dissesse que o trauma não é o problema, mas a chave, que cada dor que você tenta enterrar carrega um portal direto para a tua reprogramação mais profunda. Mas ninguém te contou isso, porque eles querem que você cure sintomas,
nunca a causa. Que você se distraia com entretenimento, que se anestesie com prazer, que acredite que liberdade é fazer o que quiser, desde que continue obedecendo ao que foi ensinado. Mas Todd dizia, a verdadeira liberdade só nasce quando você destrona o programador interno. E quem é esse programador? Um sistema, um arquétipo, uma máscara que você veste tão bem que já acredita ser seu rosto. Mas ele não é você, ele é o seu limite. E enquanto você protegê-lo, justificá-lo, alimentá-lo, a ilusão permanece intacta. Todd falava de desidentificação, não como rejeição de si, mas como liberação do que não te pertence. O medo, o controle, a culpa, nada disso nasceu com você. Foi implantado para que você se comportasse, para que você fosse previsível, manipulável, eficiente dentro da matrix do esquecimento. Mas algo dentro de você sempre soube, mesmo nos dias em que tudo parecia escuro, mesmo quando você não entendia as lágrimas ou os impulsos sem sentido. Existe um ponto de luz que nunca se apagou, um fragmento de memória que carrega a sua essência, intacta, incorruptível, esperando pelo momento do retorno. É por isso que você está aqui, não foi acaso. O conteúdo te chamou, e não porque você quer mais uma teoria, mas porque está pronto para se lembrar. E a lembrança não vem da mente racional, ela vem do campo da alma. Você se sente estranho às vezes, não sente? Como se não coubesse no mundo, como se houvesse algo errado com o jeito que tudo funciona. Essa sensação não é um erro, é um chamado. O desconforto é o primeiro sintoma do despertar. Todd dizia, a alma desperta em silêncio, mas grita em códigos. São sonhos estranhos, coincidências que doem, encontros que te sacodem, perdas que parecem injustas. Tudo isso faz parte da linguagem que tenta romper o controle. Mas para ouvir, você precisa silenciar o barulho do mundo e mergulhar onde ninguém ensinou a entrar. E nesse mergulho, você não encontrará luz primeiro, encontrará escuridão, a sua. Aquela que você evitou, escondeu, empurrou para baixo da alma. Mas é nessa escuridão que estão os códigos, as chaves, os espelhos que revelam a origem do caos. Porque não existe transformação sem confronto e não existe expansão sem morte simbólica. Todd nunca prometeu conforto. Ele prometeu verdade. E a verdade, quando chega, arrebenta a porta e arranca o tapete. Porque ela não quer que você entenda. Ela quer que você se lembre. Talvez agora você comece a sentir um arrepio, um incômodo, uma resistência surgindo do nada. Isso é a programação tentando sobreviver. Ela vai tentar te distrair, te fazer duvidar, te colocar para correr. Porque se você continuar, ela perde o controle e você retoma o seu. É por isso que esse conteúdo é perigoso. Não por causa do que revela, mas por causa do que ativa. Você não precisa acreditar. Você só precisa permitir. Permitir que a lembrança venha. Permitir que o fogo queima. Permitir que a ilusão caia. Você está diante de um limiar. Não existe volta quando o véu rasga. A mente tenta resistir, mas a alma já sabe. E uma vez que você escuta o chamado de Todd, não há mais como fingir ignorância. Tudo ao seu redor começa a responder diferente. As pessoas, os lugares, até o tempo parece se curvar. Não é mágica, é consciência. E quando ela toma o lugar da programação, o mundo muda, porque foi você que mudou primeiro. E esse é o segredo que eles jamais quiseram que você soubesse. Você já percebeu como a dor insiste em voltar quando você tenta esquecê-la? Como se existisse um mecanismo invisível dentro da alma que recusa o apagamento. Todd dizia, o que não é integrado será repetido. Mas o que significa integrar? Significa ver a ferida com os olhos abertos, sem julgamento. Significa tocar na sua própria escuridão sem medo de ser engolido por ela. Porque a verdade é que ninguém foi feito para ser perfeito, mas todos fomos feitos para ser inteiros. E a sua inteireza está fragmentada em cada lembrança que você escondeu de si mesmo. A sociedade te treinou para seguir em frente, para se distrair, para se anestesiar com produtividade, com distrações e com pequenas doses de prazer vazio. Mas o que você evita te espera.
e o que te espera te comanda. Cada parte de você que foi rejeitada se tornou sombra, e as sombras não desaparecem com luz artificial. Elas apenas se escondem, até o dia em que você resolve parar, respirar e olhar. Olhar de verdade, não com os olhos, com a alma. Toth ensinava que a alma é uma biblioteca viva, mas os livros mais importantes estão selados com dor. Só os lê quem tem coragem de sangrar. Porque recordar é reabrir. Reabrir memórias, reabrir pactos internos, reabrir perguntas que nunca tiveram resposta. Você consegue sentir? Há algo dentro de você que lateja, uma memória que não é verbal, uma saudade sem nome, uma ausência que nunca foi preenchida por nada externo. Essa sensação é o início da lembrança, e ela dói, porque ela exige que você abandone tudo o que foi ensinado como normal. Normal é mentir para si. Normal é engolir emoções até adoecer. Normal é viver relações sem alma, empregos sem propósito, sorrisos sem verdade. Toth dizia, a alma adoece quando aceita viver abaixo de sua verdade. E você aceitou. Todos nós aceitamos em algum grau, porque fomos ameaçados, expulsos, ridicularizados cada vez que ousamos ser autênticos. O mundo não premia quem sente, premia quem finge. E é por isso que a maioria está exausta, mesmo sorrindo. Você se lembra do momento exato em que começou a se calar? Talvez tenha sido na infância, quando disseram que chorar era fraqueza, ou na adolescência, quando a sua essência foi zombada por aqueles que usavam máscaras mais convincentes. Desde então, você criou um personagem para sobreviver, mas esse personagem não sente. Ele apenas repete. E quanto mais você repete, mais longe você fica daquilo que te faria vibrar de verdade. O seu eu não está morto, está enterrado sob camadas de adaptação. Toth não queria que você acreditasse em novos dogmas. Ele queria que você queimasse os antigos. Porque só quando a mentira queima, a verdade aparece. Mas essa verdade não chega como resposta. Ela chega como vazio. Um vazio tão profundo que te obriga a deixar de lado todas as certezas. E no início, isso assusta, parece loucura, parece solidão. Mas depois, esse vazio se transforma em um campo fértil, um espaço onde a sua essência começa a crescer, onde a voz que sempre foi sua pode finalmente ecoar. Mas há um preço, sempre há. O preço da liberdade é a destruição da imagem. A imagem que você lutou tanto para manter, a reputação, a persona, a narrativa, tudo isso precisa morrer, porque a verdade não negocia com máscaras. Ela exige nudez, e é essa nudez que assusta. Não porque ela seja feia, mas porque ela é real. E o real, neste mundo, se tornou perigoso. Quem sente demais, incomoda. Quem vê além, ameaça. Quem fala o que é, perturba. E por isso, quem desperta precisa estar disposto a ficar só. Mas essa solidão é sagrada, porque nela você começa a se ouvir. Pela primeira vez, sem filtros. Você sente coisas que evitava. Percebe padrões que te aprisionavam. Enxerga relacionamentos que nunca foram amor. Trabalhos que nunca foram missão. Crenças que nunca foram suas. É nesse estágio que muitos voltam atrás. Porque é aqui que a dor ganha nome, e nomes trazem memórias, e memórias trazem lágrimas. Mas Toth dizia, toda lágrima que nasce da verdade é uma liberação. Então chore, mas chore como um ritual de purificação, não de desespero. Você pode não saber, mas nesse exato momento forças internas estão se reorganizando. O seu campo energético está se realinhando com algo mais antigo que a sua história, algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Essa vibração é a sua origem, o seu eu sou antes do mundo. E quando você toca isso, mesmo que por segundos, tudo muda. O tempo desacelera, o coração esquenta, a mente silencia. Você entra num estado de presença que não precisa provar nada, porque nesse estado você se lembra. E quem se lembra, se reconecta. Reconectar. Essa é a chave que eles esconderam. Eles disseram que conexão era crença, que conexão era fé cega, que conexão era submissão. Mas Toth ensinou, conexão é alinhamento. Alinhar pensamento, emoção e ação. Alinhar o corpo com a alma,
alinhar o querer com o ser. E isso não se aprende em templos, se aprende no silêncio das quedas, na dor que vira força, no caos que vira centro. E quando esse centro emerge, o que antes te dominava desaparece, porque você agora é presença, e a presença não pode ser manipulada. Talvez agora você compreenda por que esta é a verdade mais perigosa. Não por causa de Thoth, não por causa do conteúdo, mas por causa de você. Porque se você encarar isso até o fim, o mundo que você conhece vai ruir, suas verdades vão se quebrar, suas prioridades vão mudar, e isso vai doer, vai confundir, vai assustar, mas depois vai libertar, porque o que está por vir não é conforto, é renascimento, e renascer dói, mas é a única dor que salva. Olhe ao seu redor, tudo vibra numa frequência que parece ter sido desenhada para que você nunca tenha tempo de ouvir a si mesmo. Os sons, as imagens, as opiniões, os avisos, os alertas, as promessas de felicidade rápida, tudo foi meticulosamente projetado para ocupar os espaços da sua consciência. Mas o verdadeiro truque não está em prender o seu corpo, está em sequestrar a sua atenção. Porque quem controla sua atenção, controla sua realidade. Thoth Jerut chamava isso de a máquina do esquecimento, uma rede psíquica que suga sua energia vital através da distração contínua. E quanto mais você se distrai, mais se afasta de si. A maioria das pessoas vive como se estivesse em transe. Não andam, são levadas, não escolhem, obedecem, não sentem, reagem. Tudo o que fazem parece vir de fora. A necessidade de provar algo, de alcançar algo, de conquistar reconhecimento, de correr atrás do tempo, de esconder a dor. A mente se transformou numa máquina de sobrevivência. Mas Thoth dizia, você não veio para sobreviver, você veio para lembrar. E lembrar aqui não é recordar uma história, é reativar um estado de ser. Talvez você sinta que há algo errado com esse sistema, algo profundamente desumano, apesar de parecer eficiente. Um mundo onde o sucesso é medido por números, onde a felicidade é comprada, onde a espiritualidade virou produto e a dor virou fraqueza. Mas o mais perverso de tudo é que te fizeram pensar que o problema era você, que a culpa era sua, que você é fraco, improdutivo, desajustado, sensível demais. Isso não é acaso, isso é programação, isso é controle, e controle exige medo, e o medo paralisa. Você já se perguntou por que certos pensamentos aparecem do nada? Por que você sente vergonha por desejar o que deseja? Por que se sabota quando está perto de conseguir algo? Por que repete os mesmos erros, mesmo quando jura que vai mudar? Porque existe um campo mental herdado que opera abaixo do consciente. Ele se alimenta de culpa, de julgamento, de traumas não curados. E enquanto você tenta mudar a superfície, ele comanda o fundo. Thoth dizia, você pode pintar as paredes da prisão, mas continuará preso. Para sair, é preciso quebrar a estrutura, e a estrutura está dentro. Está nas crenças que você carrega sobre o que é amor, sobre o que é sucesso, sobre o que é certo. E essas crenças não nasceram com você. Foram plantadas, cultivadas, reforçadas. Você cresceu acreditando que para ser amado precisava se moldar, que para ser aceito precisava se diminuir, que para ser alguém precisava se perder. E o pior, você normalizou isso. Transformou o desequilíbrio em rotina, a angústia em silêncio, a desconexão em produtividade. E assim, esqueceu quem era. Mas o chamado nunca cessou. Ele apenas se escondeu nas entrelinhas da sua vida, nos sonhos que você esquece ao acordar, nas lágrimas que escorrem sem motivo, na vontade súbita de sumir, de parar tudo, de começar de novo. Você acha que isso é fraqueza, mas isso é alma. E alma, segundo Thoth, é a única parte de você que jamais será domada. Ela espera, observa e envia sinais. Sinais que você aprendeu a ignorar porque eles não fazem sentido lógico. Mas não foram feitos para a lógica, foram feitos para a lembrança. Lembrar quem você é não é um processo linear, é uma espiral. Às vezes você sente que avançou, mas volta a cair nos mesmos buracos. Às vezes sente que está desperto, mas reage como quem dorme. Isso não é fracasso, isso é travessia.
É necessário atravessar a si mesmo para reencontrar o centro. E nesse centro não há dor, não há pressa, não há competição, há apenas presença. Mas, para chegar até lá, você precisa perder o que não é seu. Precisa abrir mão do controle. Precisa parar de tentar consertar tudo e apenas permitir. Permitir que a máscara caia, que a dor apareça, que a verdade doa, que a voz que você abafou por tantos anos volte a falar. Toth dizia, a voz da alma é baixa porque você se afastou demais dela. E por isso, você precisa silenciar o mundo para ouvir o sussurro da origem. Esse sussurro não grita, ele espera. Espera você cansar de correr, espera você cansar de lutar, espera o momento em que, esgotado de tentar ser alguém, você finalmente decide voltar para si. Mas voltar é perigoso, porque você vai encontrar memórias que doem, pessoas que machucaram, escolhas que se repetem, lados seus que você rejeitou por medo de não ser amado. E é aqui que muitos recuam. Porque é mais fácil odiar o mundo do que olhar para dentro. Mais fácil apontar culpados do que assumir a responsabilidade de resgatar a própria verdade. Mas Toth nunca prometeu conforto. Ele prometeu transformação. E transformação começa quando você para de se esconder da sua própria luz. Sim, da sua luz. Porque o que mais assusta não é a escuridão. É a luz que você pressente e não sabe como conter. É o poder que você sente e não sabe como usar. É a liberdade que você vislumbra e não sabe como sustentar. O mundo te preparou para a prisão, mas a alma foi criada para o voo. E quando você sente as asas querendo abrir, o sistema interno grita, perigoso, e é, porque ser livre desestrutura tudo. Mas Toth dizia, destruir o que te adoece não é caos, é cura. Este é o ponto onde muitos se perdem, porque ao tocar o poder interno, surge o medo do que será necessário sacrificar. Relacionamentos, carreiras, padrões de vida, máscaras sociais, tudo o que foi construído sobre a mentira precisa cair. E isso dói, porque mesmo a prisão, quando é antiga, parece lar, mas não é. É apenas conhecida, e a alma não veio para o conforto, ela veio para o despertar, e despertar exige coragem, não a coragem de vencer o mundo, mas a coragem de ser quem se é, mesmo quando isso contraria tudo e todos. E talvez, só talvez, você esteja pronto, porque algo em você ainda está aqui. Algo em você não fugiu. Algo em você está lendo, sentindo, vibrando. Isso não é acaso. Isso é chamado. E quando o chamado ecoa, ignorá-lo custa caro. Custa saúde, custa paz, custa alma. Mas ouvi-lo muda tudo. Porque depois de ouvir, você não precisa mais de provas. Você se torna a prova. Você se torna o portal. Você se torna o verbo. E o verbo, como ensinava Toth, é criação. Você já percebeu que há uma parte sua que nunca amadureceu? Que nunca aceitou a frieza do mundo? Que nunca se conformou com a lógica da violência? Que nunca entendeu por que amar é tão difícil? Essa parte, por mais que tenha sido sufocada, ainda está aí, esperando. Toth a chamava de centelha inquebrável. Não importa o quanto você tenha sido traído, esquecido, ferido ou manipulado. Essa centelha é a única parte de você que não pode ser corrompida. Mas ela só desperta quando você se desnuda completamente, quando já não há mais nada a defender. Porque no fim das contas, o que você realmente tem a perder? Um nome que não é seu, uma reputação criada em cima de concessões, uma imagem que custa sua alma todos os dias? Toth ensinava, a verdade não destrói, ela liberta. O que dói é o apego à mentira. E é por isso que muitos fogem quando estão prestes a despertar. Porque a verdade pede entrega, pede rendição, pede que você reconheça. Eu não sou quem eu pensei que era. Eu não sou o que o mundo me disse. Eu sou algo muito maior, algo que não pode ser contido. E esse reconhecimento não é um ato intelectual. Ele é visceral. É como se uma fenda se abrisse no peito,
como se você fosse rasgado em silêncio por dentro. Não é bonito, não é leve, é cru, é real. É como ver, pela primeira vez, a própria alma nua, sem orgulho, sem proteção, sem desculpas, apenas você diante do que sempre foi. E é nesse momento que a mente tenta intervir. Ela vai gritar, vai tentar racionalizar, vai implorar por um sentido, mas não há sentido onde há verdade. A verdade não precisa ser explicada, ela apenas é. E nesse momento você pode sentir medo, pode pensar que está enlouquecendo, pode achar que está perdendo o chão, mas Thoth dizia: é necessário perder o chão para lembrar que você tem asas. E é verdade, porque quando tudo o que te sustentava desaba, só resta o que é real. E o real sempre esteve aí, na sua respiração, no seu silêncio, nos seus olhos quando ninguém te vê, no seu cansaço que não tem explicação, no seu vazio que nunca foi preenchido, mesmo com tudo que você conquistou. Você buscou amor, mas encontrou dependência. Buscou liberdade, mas encontrou rotinas disfarçadas de escolha. Buscou sentido, mas encontrou distração. Porque o que você realmente busca não está fora, nunca esteve. A mente busca, mas a alma lembra. E essa lembrança não é uma ideia. É um estado, um campo, uma vibração. É quando por um instante você para de tentar ser e apenas é. E nesse instante o tempo se curva, as palavras somem, o medo cessa, porque ali você voltou para casa. Mas essa casa não é confortável, não é decorada com certezas. Ela é crua, escura, silenciosa e ao mesmo tempo infinitamente familiar, porque você já esteve lá antes, nos sonhos, nos momentos entre o sono e o acordar, nas lágrimas que vieram sem motivo, no arrepio que te percorre quando algo verdadeiro é dito. Essa casa é você sem nome, sem passado, sem futuro, apenas presença, pura presença, e é dessa presença que nasce o poder que Thoth tentou revelar e que o mundo tentou esconder, porque um ser presente não pode ser controlado. Ele não precisa de sistema, nem de validação, nem de muletas espirituais. Ele sente, ele sabe, ele reconhece, ele se torna canal. E isso, para o mundo, é perigoso, porque um ser desperto contamina. Ele quebra padrões só com o olhar. Ele cura sem tentar. Ele transforma só por existir. E por isso, desde o início, fizeram de tudo para que você nunca chegasse aqui. Criaram religiões, governos, narrativas, ídolos, mas todos tinham a mesma função: te afastar de si. E você foi afastado, mas não esquecido, porque Thoth sabia, tudo o que foi separado, um dia será reunido. E é esse tempo que chegou, o tempo do retorno, da unificação, da reintegração entre mente e alma, entre corpo e espírito, entre céu e terra, dentro de você. Porque o templo não está fora, o altar não está fora, a verdade não está fora. Tudo sempre esteve aí, no fundo do seu silêncio, por trás da sua dor, debaixo das camadas que você criou para não sentir. Mas agora você sente. Sente como se tudo que viveu até hoje estivesse colapsando. Sente que algo precisa morrer. E esse algo é você, ou melhor, a versão de você que não era sua, a versão que agradava, que se defendia, que se calava, que fazia o que era certo segundo os outros. Essa versão vai gritar enquanto cai, vai tentar sobreviver, vai usar a culpa, o medo, a dúvida, mas não escute, apenas continue. Um passo de cada vez, um olhar por vez, uma respiração por vez, porque a travessia já começou. E quando você passar, quando realmente cruzar, o mundo continuará o mesmo, mas você não. E por isso tudo vai parecer diferente. Você vai enxergar o que antes não via, vai sentir o que antes ignorava, vai se afastar do que antes te prendia e vai se aproximar de si, porque a verdade, quando vivida, reorganiza tudo. Ela queima, ela purifica, ela transforma e no fim ela entrega. Não respostas, mas presença. E a presença é tudo, sim, tudo, porque não há nada a ser conquistado fora do agora. Não há iluminação no futuro, não há salvação em fórmulas. Há apenas o reencontro com o que sempre esteve aí, em silêncio, esperando que você escute. E se você chegou até aqui, talvez já esteja escutando.
E se está escutando, você já começou a lembrar. E se começou a lembrar, você já está se libertando. Não porque alguém te salvou, mas porque você parou de fugir de si. Agora que você escutou o sussurro, eu te pergunto, até quando vai fingir que não ouviu? Até quando vai continuar representando essa peça barata, onde todos fingem ser felizes, fortes, certos? Todt Jehut avisou, a mente que nega a verdade se tornará uma prisão cada vez mais estreita. E é isso que está acontecendo. O desconforto cresce, a máscara pesa, a alma grita, mas o mundo insiste em te oferecer distrações. Mais uma meta, mais uma promessa, mais uma dopamina ilusória para que você adie, mais uma vez, o reencontro com o que você é. Eles não precisam te prender fisicamente, basta manter seu espírito ocupado, basta instalar crenças sutis, frases repetidas como mantras invertidos. É assim mesmo, todo mundo faz. A vida é difícil, é só crescer e aceitar. Você se lembra de quando começou a engolir isso como se fosse verdade? De quando parou de questionar, de sentir, de criar? Porque se você olhar com honestidade, vai perceber, você não vive, você se repete, você acorda e cumpre uma agenda que não desenhou, fala palavras que não sente, convive com pessoas que não vê. E quando ousa sair da rota, vem o castigo, a solidão, o julgamento, a rejeição. Mas Todt ensinava, todo nascimento é precedido de expulsão. Você está sendo expulso da velha versão, expulso das mentiras que aceitou, expulso do personagem que te deu abrigo, mas também te sufocou. E como toda expulsão, isso dói, isso desorienta, mas isso também liberta. Porque ao sair, você começa a ver o cenário de fora. E de fora, você percebe o teatro. Sim, teatro. O sistema foi montado para que você jamais perceba que está atuando. O roteiro vem pronto. Você só precisa vestir o figurino certo, seguir o script social, se comportar como esperam. Mas sabe o que ninguém te conta? Que a peça só continua porque você está nela, que o aplauso só ecoa porque você ainda dança conforme a música. Mas Todt dizia, quem se cala diante da mentira alimenta a ilusão com a própria alma. Então agora é com você. Vai continuar fingindo ou vai encarar a vertigem de sair do palco? Mas sair exige coragem, porque fora do palco não há holofotes, não há plateia, não há palmas, há apenas o silêncio. Um silêncio brutal que te obriga a olhar para cada parte sua que você escondeu para ser aceito. O medo, a inveja, a raiva, a carência, a fragilidade, mas também a luz, a potência, a intuição, a verdade. O que eles chamaram de pecado, Todt chamava de energia aprisionada. O que eles chamaram de ego, Todt chamava de criança ferida tentando sobreviver. Você já se perguntou por que tudo que é verdadeiro foi rotulado como perigoso? O prazer do corpo, a expressão da emoção, a liberdade de pensar, o silêncio profundo, o contato com a natureza, o poder da imaginação, a conexão com a morte. Tudo isso foi demonizado, porque tudo isso te conecta com o que você realmente é. Um ser indomável, pulsante, imprevisível. Um ser que não pode ser controlado, apenas lembrado. E essa lembrança, eles temem. Eles não têm medo do caos. Eles têm medo da consciência, porque o caos pode ser usado. A consciência, não. A consciência quebra as engrenagens do jogo, desvenda os truques, derruba as máscaras. E Todt sabia, consciência não é informação, é vibração. Você pode estudar 1000 livros e ainda viver como um servo, mas basta um instante de presença real e o império interno desmorona, porque onde há presença não há controle, e onde não há controle, há criação. Mas criar exige que você deixe de repetir, e deixar de repetir é morrer em vida, morrer para o que os outros esperam, morrer para os papéis que te premiaram, morrer para o personagem que você virou. E esse é o maior desafio, abrir mão de tudo o que te trouxe até aqui, para ser o que sempre esteve por trás. Um vazio, um silêncio, uma origem. Não é bonito, não é confortável, mas é real. E o real, como dizia Todt, não precisa ser entendido, apenas habitado. Você já habitou a si mesmo de verdade? Já se permitiu sentir o corpo sem querer mudá-lo? Já escutou a mente sem tentar silenciá-la?
Já acolheu a dor sem tentar fugir? Já ficou em silêncio absoluto sem sentir culpa por isso? Porque são nesses estados que o código começa a se revelar, não em palavras, mas em vibração, em símbolos, em sincronicidades, em sonhos que voltam, em memórias que não são da sua vida atual, mas que te percorrem como se fossem. Thoth falava disso, de um ponto de convergência onde passado, presente e futuro se dissolvem. E tudo é agora. Nesse agora, você começa a sentir um poder que não é agressivo, não é barulhento, não quer provar nada. Ele apenas é. Ele observa, ele sustenta, ele vibra, e ele não vem de fora. Ele vem do centro, do núcleo, da centelha que sobreviveu a todos os apagamentos. É esse poder que começa a se erguer quando você para de se boicotar, quando você para de dizer não posso, não mereço, não consigo. Tudo isso são ruídos, são ecos do velho mundo, são cordas que só te prendem porque você ainda segura. Solte, não tente entender, apenas sinta. Sinta a vertigem de sair do conhecido, sinta a ausência de chão, sinta o silêncio que chega quando os velhos pensamentos desistem de lutar. É aí, exatamente aí, que algo novo emerge. Não uma ideia, mas um estado, um ser, um brilho, um rugido silencioso que começa no ventre, sobe pelo peito e explode nos olhos. É você, não o você domesticado, mas o você selvagem, o você eterno, o você que Thoth chamava de centro divino em exílio. Esse exílio está acabando, e quando ele acabar, não haverá mais retorno, porque você verá o mundo com olhos que não podem mais ser fechados. Você verá as mentiras sem precisar julgá-las. Você verá os jogos sem cair neles. Você verá as máscaras sem precisar arrancá-las, porque quem vê não precisa mais lutar. Apenas escolhe. E essa escolha é o verdadeiro poder. O poder de não reagir, de não se provar, de não se corromper. O poder de apenas ser. E ser neste mundo é o ato mais radical que existe. Você chegou até aqui, não porque precisava entender mais, mas porque algo em você precisava lembrar. O caminho que você percorreu não foi feito de palavras, mas de espelhos. Cada metáfora foi uma chave, cada silêncio uma brecha, e cada dor relembrada, uma porta aberta para dentro. Agora, diante desse vazio fértil, você não carrega mais certezas, carrega a semente. Aquela que Thoth sussurrava aos iniciados. O verdadeiro saber não é o que explica, é o que transforma. Talvez você ainda não saiba exatamente o que mudou, mas algo já não encaixa mais como antes. O tempo parece diferente, o corpo sente diferente. O olhar se tornou mais atento, mais profundo, mais inquieto. Isso é sinal de que o código foi ativado. A lembrança não grita, ela vibra. Vibrai enquanto você caminha, enquanto respira, enquanto olha o mundo com olhos que já não aceitam o papel que antes aceitavam em silêncio. As perguntas não cessaram, elas apenas mudaram de lugar. Saíram da mente e desceram para o coração. Agora, elas não querem respostas. Querem presença, querem entrega, querem verdade. E a verdade, como você já sentiu, não é linear. Ela queima e cura, ela rompe e une. Ela desconstrói o mundo como você o conhecia e constrói uma realidade que só pode ser habitada por quem ousa ser inteiro. Você não foi convidado para entender, foi convocado para lembrar. Não lembrar de datas, nomes, histórias, mas lembrar-se de si, do que arde, do que pulsa, do que vibra atrás da mente condicionada. O que Thoth deixou para o mundo não foi um manual, foi um espelho, e este espelho agora está diante de você, e já não há mais como fingir que não viu. Sim, o mundo lá fora continuará gritando, as exigências continuarão pressionando, os velhos personagens tentarão reviver, mas algo em você não voltará mais ao lugar de antes, porque o chamado foi ouvido, e o chamado, uma vez escutado, se torna destino. Um destino que não segue mapas, mas pulsa como bússola. A cada passo, a cada escolha, a cada respiração, você agora carrega em si uma centelha que não pode mais ser apagada. Ela pode ser ignorada, abafada, adiada, mas não destruída.
Ela é eterna e ela é sua. É a assinatura do divino dentro do seu ser. O selo que Thoth tentou reativar em cada um que ousava atravessar a escuridão para tocar a luz sem nome que habita por trás da mente. E talvez, nos próximos dias, enquanto você caminhar pelas ruas de sempre, veja algo diferente no que sempre esteve lá. Talvez uma música te atravesse de outra forma. Talvez um silêncio fale mais do que palavras. Talvez um sonho antigo volte. Talvez você chore sem saber por quê. Isso é o eco. O eco da travessia. O eco do que foi tocado. E nunca mais poderá ser esquecido. Se esse vídeo te atravessou, se algo em você foi tocado, compartilhe. Não como quem envia um link, mas como quem passa adiante uma chama. Curta se sentiu verdade. Comente se algo vibrou. Inscreva-se se o chamado ainda pulsa, porque a jornada não termina aqui. Ela apenas muda de forma. Quem se olha nos olhos da verdade jamais volta a caber na mentira. Thoth Jehuti. Agora vá e leve com você não o que foi dito, mas o que foi sentido, porque é disso que os despertares são feitos.